Eu sangro todos os meses. Eu sou uma mulher que sangra todos os meses e possivelmente durante toda a minha vida fértil vai ser assim. Eu tenho certeza que aí, sentado nessa plateia, tem várias mulheres que também sangram todos os meses. Possivelmente do seu lado tem alguém que sangra todos os meses. Talvez esteja alguém sangrando nesse momento. E por que ninguém fala sobre isso? É algo tão natural. E é por isso que eu vou falar sobre isso hoje. Se você não sangra e você está pensando, então esse assunto ele não é importante para mim, ele não me representa, eu convido vocês a refletirem sobre isso, porque, em verdade, você possivelmente se relaciona intimamente com alguém que sangra, e você nunca sequer se questionou o que isso significa. E eu digo também que se não fosse pelo sangue menstrual, você não estaria aqui hoje, sobre o solo dessa terra, vivo, porque o sangue, esse mesmo sangue menstrual é responsável pelo potencial reprodutivo da espécie humana. Só isso. Bom, quando eu menstruei pela primeira vez, ninguém falava muito sobre isso, um grande tabu, né? E eu me sentia com vergonha, me sentia assustada, com medo, me sentia com uma certa censura. Era algo que eu achava particularmente estranho e parece que todo mundo lidava com isso com uma certa naturalidade forçada. As minhas cenas de primeira menstruação eram mais ou menos assim. Eu levantando da carteira no colégio e meu uniforme da escola todo sujo de sangue. Ou eu andando na rua e um cachorro enfiando o focinho nas minhas partes íntimas. Ou naquele verão intenso brasileiro, eu suando com aquele plástico, me dando alergia. Ou eu tentando enfiar um OB num lugar que eu nunca tinha enfiado nada. Ou eu com as minhas amigas trocando absorvente ou pedindo emprestado e passando como se a gente estivesse traficando droga. Gente, o que eram aquelas propagandas de mulher com calça justa, branca, andando a cavalo, supostamente menstruada, escrito sempre livre? E aquele sangue azul? O meu sangue é vermelho. E quando eu olhava aquele sangue azul, eu realmente me sentia um pouco estranha, não pertencida. Agora, eu pergunto para vocês, quem aí na plateia conhece alguém ou tem essa experiência pessoalmente que não gosta de menstruar? Quem aí na plateia conhece alguém ou pessoalmente não gosta de menstruar? Olhem, não, continuem com as mãos bem levantadas e se olhem. Gente, será que eu estou falando besteira? Agora levanta a mão quem ama menstruar. Não, peraí, não faz tanto barulho que a gente vai achar que é muita gente. Gente, olha isso. Tá? Eu menstruo todos os meses durante a minha vida fértil, eu sei se vocês também. E é isso que a gente tem como resposta. Bom, depois de alguns anos da minha primeira menstruação, eu tive um desequilíbrio nos ovários e me fez questionar a respeito de como eu lidava com o meu próprio corpo de mulher. Na época, eu já fazia algumas pesquisas sobre povos originários, viajava o mundo em diferentes tradições, buscando esses saberes. E, nesse momento, eu decidi focalizar a minha pesquisa em mulheres da tradição que mantinham, de alguma forma, acesa a sabedoria essa sabedoria ancestral do feminino, desse ser mulher. A primeira vez que eu entrei em contato com isso, o que eu ouvi foi: você precisa reconectar com a sua menstruação. Eu falei, não, mas espera, eu estou há anos criando técnicas muito requintadas de não ter que lidar com a minha menstruação, e agora você vai me dizer que eu preciso reconectar com a minha menstruação? E elas disseram sim. Isso foi no primeiro encontro de abuelas no Peru, nos Andes, abuelas andinas, de mulheres da tradição andina. E aí falaram, sim, você precisa plantar a sua lua, oferecer ritualmente o seu sangue para a terra. Lua, segundo elas, é diferente de menstruação, porque menstruação faz uma menção a algo linear, como algo do mês, né? E a lua é um ciclo, assim como a lua no ciclo menstrual. Bom, enfim.
plantar a lua seria, então, oferecer o meu sangue para a terra ritualmente, fazendo uma oferenda, agradecendo a essa grande mãe terra, grande arquétipo do feminino, por todas as bênçãos de ter um corpo mulher. Eu falei, tá bom. E aí? Aí falou, não, porque se você fizer isso, você vai limpar os seus traumas, as suas dores, os seus medos, toda essa informação que existe nos seus ovários, no seu útero, que talvez esteja te causando desequilíbrio. Eu falei, não custa nada tentar. Só que para eu tentar, eu teria que usar absorventes, teria que deixar de usar absorventes descartáveis e usar absorventes ecológicos. Me pareceu um pouco obsoleto usar os paninhos da vovó. Mas eu fui descobrindo com o tempo que, na verdade, eu estaria deixando de jogar na terra 10 mil absorventes, que é mais ou menos o que uma mulher usa durante a sua vida fértil. Eu deixaria de estar contribuindo para os 3 milhões de absorventes que são jogados na terra todos os dias e que demoram mais ou menos 100 anos para se decompor. Falei, bom, interessante. Pelo menos eu não estou contribuindo com algo que eu não acredito. E, além de tudo isso, eu fui descobrir que os absorventes descartáveis, eles tinham toxinas que estavam diretamente em contato com a minha mucosa e que podiam me causar câncer, infertilidade e síndrome do choque tóxico, que causa morte. E ninguém fala sobre isso. Bom, fui lá eu com um paninho, com um copinho, e o paninho, né, aquele paninho assim que você pega, foi mais tranquilo. Mas o que aconteceu? Eu tive que assumir que eu estava menstruada. Porque se antes um absorvente de plástico, eu pegava ele, enrolava, jogava fora e passava para os meus amigos como se estivesse traficando droga, esse paninho eu tinha que colocar num balde com água. E ficava o balde cheio de sangue. E eu tinha que lavar o paninho, eu tinha que pendurar o paninho no varal. E todo mundo que passava pelo varal via o meu paninho. E eu tinha que tirar o paninho do varal e passear com ele onde quer que eu fosse. E às vezes eu tinha que guardar o paninho com sangue na bolsa para chegar em casa e lavar depois. Então eu tive que assumir para as pessoas que eu estava menstruada. Em verdade, eu tive que assumir para mim mesma que eu sangrava. E isso foi um processo bem interessante. Num segundo momento, com um copinho. Gente, o copinho coletor é o seguinte, você imagina você enfiar um copinho no seu canal vaginal. Ele está no vácuo, cheio de sangue menstrual, e você tem que tirar esse copinho, sem tomar um banho de menstruação. Desastre! Os primeiros dias foi um desastre. Com o tempo eu fui aprendendo. E com o tempo eu fui aprendendo também qual que era o meu sangue saudável. Eu comecei a ver qual era a cor do meu sangue, qual era a textura saudável do meu sangue, qual era o fluxo, o volume de fluxo do meu sangue, se tinha ou não coágulo. E comecei a observar, inclusive, que dependendo do meu estado mental, dependendo do meu estresse, do meu cansaço, esse sangue e esse fluxo, eles também mudavam. Isso foi um processo bem interessante, também de apropriar da minha saúde, não precisar colocar na mão de terceiros a minha menstruação, a minha saúde ou o controle do meu corpo. Ok, estou eu lá plantando a minha lua, achando lindo, achando maravilhoso, e aí começaram a acontecer coisas muito bizarras na minha vida depois disso. Assim, as abuelas falavam, né, que quando você oferecia seu sangue para a terra, milagres aconteciam, porque você se curava, você cocriava coisas. Elas diziam que o sangue era um instrumento de magia, de poder. Só que eu não vou falar detalhes sobre isso, porque eu ainda estou curando desde o século XV o meu trauma de ter sido queimada na fogueira. Então a gente deixa isso para uma conversa mais íntima depois, tá? Eu estava lá plantando a minha lua, só que tinha uma coisa que ainda me incomodava muito a respeito da menstruação, que era o fato de que eu me tornava improdutiva quando estava sangrando. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha cólica, eu ficava impaciente, eu não conseguia raciocinar direito. Então, enquanto está todo mundo naquele mundo louco, capitalista, produzindo linearmente, eu precisava só da minha cama. Não queria produzir, queria descansar. E isso me incomodava muito, porque a gente tem um mercado de trabalho muito competitivo. Então, na floresta de Sequoia, nos Estados Unidos, eu conheci uma abuela, também uma mulher da tradição Lakota, que ela me disse que na tradição deles, as mulheres, elas, enquanto estavam menstruadas, entravam dentro de uma tenda, que era a tenda vermelha, e elas se recolhiam entre elas, e elas não precisavam fazer nada para a comunidade. Aquele era um momento que toda a comunidade entendia que elas recebiam visões e intuições a respeito do que fazer no próximo ciclo, decisões importantes dentro da comunidade.
Ela falava também que nesse momento da menstruação e do recolhimento é o momento de maior potencial intuitivo da mulher, é quando ela recebe as visões que ela precisa para o próximo ciclo. Era um momento que as mulheres trançavam seus cabelos, conversavam, se cuidavam, se amavam, trocavam saberes, falavam mal do marido. E era um momento que elas tinham para elas mesmas como um senso de comunidade, sabe? E aí eu pensei, gente, super legal, vou chamar minhas amigas, mas assim, eu trabalho de 9 a 6, fim de semana, feriado, eu sou mãe solo, não está muito na minha realidade. Só que eu fui descobrindo com o tempo que pequenas mudanças que eu pudesse fazer na minha vida, na minha rotina, tinham grandes benefícios. Por exemplo, sair do trabalho, que eu estava um dia exaustivo de trabalho, para casa e me recolher, parar de ficar olhando a vida dos outros lá no Instagram e acender uma vela, passar um olhinho essencial no meu ventre, colocar uma bolsinha de água quente nas minhas costas, uma meinha no pé, ouvir os meus próprios pensamentos e respiração, me cuidar. E foi uma grande diferença porque eu entendi nesse momento que eu não precisava ser uma super heroína o tempo todo, uma super mulher. Eu tinha sim o direito de descansar. Bom, isso me fez refletir também sobre por que nessa comunidade Lakota tradicional, toda a comunidade apoia a mulher nesse movimento de recolhimento. Os homens, inclusive. Imagina eu chegando no meu trabalho e falando assim, ô chefe, aqui comecei a sangrar hoje, vou ficar 5 dias ali, tá na minha tenda, vou receber umas inspirações para os projetos do próximo ciclo, daqui a pouco eu volto. Amor, cuida das crianças, se vira aí, tá? Que eu vou ali para minha tenda vermelha com as minhas amigas, já volto. Rezar por nós. Não é a nossa realidade. E quem realmente define a nossa realidade? Porque quando a gente se recolhe, a gente não está mais servindo aos números do capitalismo. Bom, seguindo um pouco mais, com várias dessas desconstruções através do sangue menstrual, tinha uma coisa que ainda me incomodava absurdamente em menstruar. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã e eu pergunto, quem está aí? E cada dia é uma nova morena que surge. Cada dia é uma nova pessoa que está ali. E isso era muito confuso para mim. Diziam que eram os hormônios. Eu falava, esses hormônios. É um caos. Porque, imagina, nas minhas relações íntimas era super difícil, né? Um dia eu estava super amorosa, super acolhedora. No outro dia eu estava ríspida, brava. Eu estou ainda, né? Estou falando no passado. Né? É assim, eu só sei como lidar, né? E aí, cada dia de um jeito, cada dia de uma nova forma. Se eu coloco projetos para o futuro, aí depois eu mudava de ideia, porque agora o meu interesse é um, depois o meu interesse era outro. E até que me disseram, e isso eu aprendi com a Jane Collins, uma parteira chamada australiana, que ela falou que as mulheres são cíclicas e elas são como a lua. E ela me falou que se você estudasse os diferentes padrões do seu ciclo menstrual, você começaria a encontrar coisas que estavam se repetindo a cada novo ciclo. Ou seja, não era um caos, não era uma grande surpresa. Esses padrões eles se repetiam de tempos em tempos, dependendo de onde eu estava no meu ciclo. E aí eu não conseguia não somente prever o que ia acontecer, mas também usar cada um desses momentos, com cada uma das suas características, como uma potencialidade para agir de uma forma diferente no mundo. Se é um momento de recolher, eu recolho. Se é um momento de sair porque eu estou com a mente mais linear, com mais discernimento, é isso que eu faço. Se eu estou mais amorosa, é isso que eu dou, amor. E seguindo esse fluxo de forma mais equilibrada. Ela dizia que as mulheres são como a lua, e quando elas estão menstruando, elas são como a lua nova. Elas são como a semente, elas são como o inverno. Elas são uma semente latente embaixo da terra, nos seus labirintos subterrâneos, no escuro. Num lugar que não se enxerga com os olhos, o lugar do invisível. Ela dizia que a mulher, quando para de menstruar, ela sobe como uma flor que germina, ela sobe como essa primavera, como esse sol que vai nascendo, e ela tem uma energia fresca, renovada, ela está aberta para o mundo. Ela diz que quando a mulher ovula, ela está no máximo, no ápice da sua expansão. E ela diz que quando a mulher está na última fase do ciclo, ela é como a lua minguante, ela é como o outono. Ela começa a secar suas pétalas, ela começa a secar e cair as suas folhas que vão em direção ao chão,
para proteger a raiz e receber o inverno. Mas quem é que quer minguar? Quem quer perder as suas pétalas? Quem quer voltar para a raiz? Quem quer se abster um pouco do movimento de expansão e crescimento? A isso deram o nome de TPM. Eu aprendi com uma abuela, uma mulher da tradição no México, que TPM é tempo para meditar. Ela me dizia assim, não, minha filha, você não deixa de ser quem você é quando você está na TPM. Você se torna, em verdade, quem você é quando você está na TPM, sem máscaras. E que benefício maravilhoso é esse? Que a gente pode ser real com a gente mesmo. Ela diz que para a gente renascer, a gente precisa saber morrer. Ela diz que no início do ciclo, e nessa última fase, é o momento que a gente olha para aquilo que a gente viveu no nosso último ciclo e a gente pensa e se questiona, o que eu não quero mais para mim? O que eu deixo para trás? E que esse é um momento que nos gera, talvez, uma reatividade, uma agressão, porque não está consciente. E quando a gente usa essas informações conscientemente para trazer as transformações que a gente quer para a nossa vida e manifestar a realidade que a gente realmente deseja, o que realmente eu quero? A TPM nos traz essa clareza. Ela traz a sombra à tona. Diante de tudo isso, eu pergunto hoje para vocês, se você pudesse dizer alguma coisa para sua menina, aquela que menstruou pela primeira vez, o que você diria? A sua menina, que você foi um dia, ou a sua menina, a sua filha, a sua sobrinha, a sua irmã, a sua mãe, o que você diria para elas no momento que ela se torna mulher e que ela recebe pela primeira vez esse sangue? Eu, particularmente, diria algo bem diferente do que eu disse para minha menina naquele momento. Eu diria à minha menina que sim, eu quis durante muito tempo ser homem, preferia não menstruar. Mas que conhecendo esses saberes eu entendi que o meu corpo, mulher, é uma grande potência. Eu diria para ela que se tratando de ser mulher, pessoal é político sim. Eu diria para ela que a gente vive sim numa sociedade que sistematicamente nos afasta do nosso potencial intuitivo, da nossa força instintiva, do nosso poder visionário. Eu diria para ela que sim, ter ou não uma vagina define os nossos privilégios, nosso lugar de fala, os nossos papéis sociais. Eu diria à minha menina que sim, a gente vive numa sociedade antropofalo, ego, logocêntrica, todos os palavrões numa palavra só, misógina e machista, que objetifica os nossos corpos, que erotiza os nossos corpos, que profana os nossos corpos, que normatiza o corpo feminino. Mas eu diria à minha menina, sobretudo, que amar o seu corpo, mulher, é profundamente revolucionário. Obrigada.